A paz do Senhor, meus irmãos, uma satisfação poder estar com os irmãos nesse 3, não é? 3 de maio de 2022. Nós queremos exaltar a Deus pela vida de cada um dos nossos irmãos. 3 de maio, hoje é aniversário do Sandro, né? O Sandro que é funcionário aqui do CETAR, é o encarregado do setor de expedição da escola. E nós queremos desde já parabenizá-lo por mais um ano de vida. Que Deus abençoe a vida do Sandro, também do Lorenzo, da sua esposa, não é? A esposa do Sandro, a irmã Marcela. Que Deus continue abençoando grandemente a vida do nosso companheiro, 30 e poucos anos. Não esquecendo da Alicia, né? Que é a primogênita do casal. Deus os abençoe. Vamos para uma leitura bíblica, Apocalipse, capítulo de número 20. Apocalipse 5. Mas os outros, diz o texto bíblico, mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Paz do Senhor, pastor Ciro, conte a benção. Paz do Senhor, pastor Hércules. Estamos aí glorificando a Deus, né? Pelas bênçãos que o Senhor nos tem dado, pela nossa viagem a Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, que foi uma bênção. Estivemos juntos ali e foi um momento muito especial, né? Em que pudemos ali rever muitos amigos, muitos irmãos, amigos de longa data, né? Conhecendo também pessoas ali muito especiais durante a Assembleia Geral Ordinária da nossa CGADB. Maravilha. Saúde recuperada? Recuperada, graças a Deus. Maravilha. Eu te contei, né, que Jesus me curou lá, né? Eu viajei realmente. Foi interessante. Posso contar um pequeno testemunho? Claro, fique à vontade. Então, na quinta-feira eu tinha assim pensado comigo, vai ser difícil fazer essa viagem, porque eu estava muito mal, eu estava com uma dor de cabeça muito forte, né, que pressionava, é uma coisa assim que é uma coisa complicada, pressionava como se tivesse algumas coisas, como se tivesse algumas garras, né, assim cravando na minha cabeça, uma coisa complicada mesmo. E a febre que não cessava, né? Estava com febre já vários dias seguidos e quando vinha a febre, perdia assim totalmente não tinha como. A gente vinha uma fraqueza no corpo, né? Entendi. E como eu tinha que viajar na sexta-feira de manhã, falei assim, meu Deus, o que eu faço? Só que aí eu lembrei da minha mamãe, né? Minha mãe é uma mulher de fé, né? Uma mulher muito temente a Deus. E nós resolvemos ligar para ela e eu falei assim, preciso de uma resposta. Não falei nada para minha mãe. Falei assim, mãe, faz uma oração por mim, né? Aí minha mãe falou assim, no momento que ela começou a orar, eu já senti a presença de Deus, presença muito real mesmo. A gente sabe quando é a presença de Deus, né? Com E ela certeza. sentiu a mesma coisa no mesmo momento. Nós começamos a chorar ao telefone. Aí ela disse, Ciro, você está precisando de uma resposta e a resposta já foi dada. Só falou isso. Então eu entendi com aquela palavra dela que eu deveria ir, né? Que eu deveria ir a todo custo, com toda resolvido. Tanto que a minha dor não passou, continuei com dor. Aquela noite foi horrível, eu acordei na madrugada, que eu estava todas as madrugadas, eu estava passando as noites em claro, né? E na madrugada sempre eu tinha que tomar o remédio para febre, que vinha forte na madrugada, chegava a quase 39 graus e tal. Então
Aí no dia seguinte eu acordei, aquele temporal no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro estava debaixo d'água. Eu falei, cara, rapaz, Deus vai provar que ele é grande, porque quando chove aqui a coisa fica complicada. E, surpreendentemente, não sabe da história, né? Eu peguei a ponte, estava tudo livre, cheguei rápido no Santos Dumont. Quando chegou lá, estavam cancelando voos ou remarcando para o Galeão, porque o Santos Dumont estava sem condições de operar, né? Só que pouco depois que eu cheguei, a pessoa estava falando no serviço de som, olha, última chamada para Porto Alegre, tal, portão 7. Aí eu corri para lá. Entrou um pastor que eu conhecia e a moça já ia fechar a porta. Eu me aproximei e falei assim, olha, vou fazer uma pergunta absurda. Eu tenho um voo agora, quase meio-dia. Tem como eu entrar nesse voo aí, que era das 10 horas? Aí a moça falou assim, qual é o seu código da reserva? Quando eu mostrei para ela, ela digitou lá, tal. Aí disse, olha, eu só não consigo garantir o assento, mas se eu quiser ir nesse voo, ela abriu um sorriso, né, inclusive. E graças a Deus eu consegui embarcar, cheguei lá bem mais cedo. E interessante, quando eu cheguei lá em Porto Alegre, depois que eu constatei isso, né, porque todo começo de tarde a febre voltava, a febre vinha no começo da tarde e na madrugada. Eu tinha que tomar remédio para... E quando chegou lá, eu almocei normalmente, passei a tarde, fui pro evento, jantamos à noite juntos, né? E dormi aquela noite, não tive febre, então eu fui curado lá mesmo em Novo Hamburgo, né? Então foi Deus que... Porque eu tinha ido ao médico, o médico fez eu fiz todos os exames, não constou nada. Então, uma coisa que a gente tem que passar, uma aprovação, né? Mas foi tudo bem, graças a Deus. Maravilha. Dá uma explicação aos irmãos que nós estamos realizando hoje a nossa aula de número 152 e o motivo foi duplo, né? O pastor Ciro não estava bem de saúde na quarta-feira passada e, além disso, eu também estava em viagem, porque nós fomos daqui de Apucarana para o Rio Grande do Sul de carro, né? Viajamos à tarde e não teria condições de estarmos realizando a live, uma vez que eu não sabia exatamente em que região que nós íamos estar e se íamos conseguir sinal de internet de qualidade para fazermos a transmissão. Por esse motivo que nós suspendemos a aula na quarta-feira passada e vamos hoje encerrar o assunto, não é? O milênio. Então, é isso, meu pastor. Graças a Deus que nós podemos estar juntos lá, comemos um churrascão abençoado junto, depois um caldo também, né? Aleluia! Um caldinho nunca é demais. Que caldo. Eu agradeço, irmão. Tô te devendo aí 3 jantares, hein? Olha aí. Uma hora dessa eu chego aí para o Rio de Janeiro e a gente passa a régua. Tô te devendo 3. E 3, o irmão foi muito foi bom, generoso. Eu gostei porque nós conhecemos ali, eu particularmente conheci pessoalmente, né? O nosso companheiro Steiger, que é o diretor da chamada. Inclusive, eu peguei agora mesmo, ó, vou virar ali, ó. Tá em cima da mesa ali, ó. A sacola atrás dos livros, ó. 2 sacolas de livro que eu trouxe de lá. Uma benção. Aleluia. Comprei bastante livro. Eu também trouxe. Comprei muito livro aqui para a nossa biblioteca, material que é de temas, né? Assuntos que não são os assuntos afins, ou aqueles com que eu tenho mais afinidade, mas eu aproveitei para comprar justamente para ampliar o leque. O fato é que a gente tem que ler. Né? Quem lê sabe mais e consegue defender melhor aquilo que crê. Então, nós vamos avançando. Mas foi muito bom. Foi muito bom. Eu ainda não tive tempo, porque nós viajamos na segunda-feira, quando acabou lá a tardezinha. Viajamos a noite toda, amanhecemos na terça-feira ontem. Foi aqui corrido, né? Eu tinha compromissos, né, para realizar ontem e hoje, em relação ao curso que estou fazendo. E ainda tinha as atividades da escola para cumprir, porque pela manhã eu estou de viagem para Rondônia, vamos de carro para Rondônia, eu e o Diego, então a correria grande. Mas eu ainda tenho muita coisa para fazer. Na hora que acabar a aula hoje aqui, eu ainda vou para a escola, eu tenho muita coisa para resolver lá, e já falei com a Eliane que o que eu não consegui resolver de lá, vou deixar para resolver em casa, porque às 5 horas da manhã eu acordo para acabar de resolver o que eu tenho que conseguir de fazer, enfim, de manhã cedo ele está viajando. Uma viagem amanhã.
Amanhã mesmo. Eu viajo amanhã, amanhã cedo a gente viaja para Rondônia, né? Vamos estar em Rondônia atendendo uma agenda de formatura. Pois bem, meu pastor, vamos seguir para a nossa pauta aqui, porque a pauta hoje é extensa. Nós vamos encerrar hoje, né, a respeito Sim. da escatologia, no que diz respeito ao milênio, nós vamos encerrar esse assunto, esse tema hoje, e a partir da próxima quarta-feira, nós vamos então partir para uma outra temática ligada à escatologia. Mas ainda estamos falando sobre o milênio, e a questão levantada pelo Josivaldo Silva é esta: qual é o objetivo do milênio? Eu vou procurar dar respostas bem objetivas, né? Porque as questões que a gente vai responder aqui hoje é praticamente um resumo de tudo que a gente já falou. Com Né? certeza. Então eu não vou me alongar muito, até porque, como o irmão já disse, nós vamos concluir hoje essa temática aqui sobre o milênio. Então, o objetivo do milênio é claro que a nossa tendência é ver tudo sob a nossa lógica, que é limitada. Então eu vejo, às vezes, muitas pessoas perguntando: milênio para quê? Eu não creio no milênio. Então é fácil, às vezes, a pessoa não aceitar o que está na Bíblia, ou querer relativizar, ou espiritualizar, ou alegorizar aquilo que não entra na cabeça dela. Então, o milênio, por exemplo, é um desses assuntos que muita gente, para que 1000 anos? Pensa bem, Jesus vai voltar e tal, e vai arrebatar a igreja, para que ele vai precisar ficar mais 1000 anos na Terra, para depois desses 1000 anos, ainda vai soltar o diabo que vai estar preso, que vai enganar mais gente, depois ainda vai ter... Isso aí não entra na minha cabeça. Então, o que as pessoas precisam entender é que a doutrina não tem que entrar na nossa cabeça. Às vezes não entra mesmo, mas se está na Bíblia, nós temos que aceitar pela fé. Por quê? Porque a fé precede a razão. A fé precede a razão. A nossa lógica é limitada. Então, o objetivo do milênio, nós falamos aqui várias vezes, e eu vou só resumir. Nosso Deus é soberano, ele sabe como trabalhar. O milênio, dentro da nossa perspectiva, é a última dispensação. Nós cremos no plano dispensacional de Deus, né? A nossa posição é dispensacionalista. Então, assim como houve várias dispensações, e hoje nós estamos, inclusive, na dispensação da graça, a próxima dispensação é justamente essa dispensação milenial, conhecida também como dispensação do reino, que é uma dispensação principalmente para Deus cumprir aquilo que ele prometeu para Israel. Né? A igreja, claro, ela participa, nós vamos reinar com ele. A Bíblia tem textos claros dizendo que nós vamos reinar com ele, se sofremos com ele, também com ele reinaremos. Agora, no milênio, sobretudo, Deus vai cumprir as promessas que fez ao seu povo Israel. A aliança abraâmica que nós enfatizamos aqui, ela é perpétua e ela é incondicional. E ela diz respeito a 3 elementos. A terra, Israel nunca habitou nessa terra que Deus prometeu, que vai do Egito ao Iraque. Então diz respeito à terra, descendência e bênção. Uma bênção especial para Israel. O Senhor disse para Abraão, que é o pai dos israelitas, lá em Gênesis 15, 18. A tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Israel nunca possuiu toda essa terra, todo esse espaço de terra, e isso só vai ser possível por ocasião do milênio. Então, o milênio é para cumprir, sobretudo, esse propósito com respeito à aliança abraâmica, e, claro, outros povos naturais serão beneficiados, e a igreja já vai estar com Cristo, claro, glorificada, governando juntamente com ele, mas o propósito do milênio é principalmente, o objetivo do milênio é principalmente restaurar Israel em todos os sentidos, nacional e espiritualmente. Isso acontece durante o milênio e vai ser o cumprimento daquilo que Deus prometeu a Abraão,
porque a aliança que Deus fez com Abraão é uma aliança perpétua. Maravilha, meu pastor. Isso posto, o Diógenes pergunta se o milênio são 1000 anos sabáticos. Então, eu não entendo, assim, não entendo não. Eu não sei exatamente o que ele quis dizer com ano sabático, né? Sabáticos, né? Porque esse termo sabático hoje em dia, ele é muitas vezes entendido de uma forma tão somente como ano de descanso ou ano de preparação, né? Os americanos chamam, por exemplo, de gap year, né? Que também aqui no Brasil se menciona, as pessoas falam também, que não é necessariamente um ano, né? Às vezes um período que a pessoa tira, um período sabático, 30 dias, um ano para a pessoa fazer o que ela realmente gosta. Agora, os 1000 anos, é importante observar que são 1000 anos literais, são 1000 anos civis, não são anos simbólicos. Vai ser um período, de fato, de 1000 anos em que Cristo vai estar reinando, mas esse reino, do ponto de vista daqueles que são povos naturais, vai ser uma vida normal. Eles vão ter uma vida normal. Claro, o mundo vai estar desfrutando de algo que nunca desfrutou antes, né? Nós já falamos aqui das condições do milênio, em que haverá longevidade, haverá justiça, haverá paz, a ferocidade dos animais não haverá mais, né? Os animais que hoje são ferozes, eles vão comer vegetais, vão comer palha, diz a Bíblia, junto com o boi, né? O leão e animais ferozes vão perder, né? Essa ferocidade. Então, são 1000 anos literais, 1000 anos civis de paz e justiça. Então, essa questão de ano sabático, talvez o irmão queira se referir a descanso, porque sábado tem a ver com descanso, mas não vão ser 1000 anos tão somente de descanso. Vai haver trabalho, normalmente, as nações vão prosperar, vai haver grande prosperidade na terra. É um período de trabalho, de prosperidade, em que a vida na terra será algo que nunca foi experimentado antes, né? Haverá paz e justiça tais que nunca houve jamais na terra, e só será possível porque Cristo vai reinar. Vai ser, de fato, aí sim, usando o termo corretamente, uma nova ordem mundial. Porque hoje se fala em nova ordem mundial dentro de outro contexto, mas a verdadeira paz que o mundo espera, a verdadeira ordem mundial vai ser quando Cristo reinar por 1000 anos. Muito bem, meu pastor. O Walder, ele fez a seguinte pergunta: os salvos, quando morrem durante o período do milênio, vão para onde? Ou irão, né, no caso, porque trata-se do futuro. Para onde eles irão enquanto morrem durante esse período do milênio? Essa é uma questão recorrente, que já respondemos também várias vezes. Nós aqui destacamos que não tem nenhum texto na Bíblia que mostra que o lugar intermediário, o lugar onde os salvos, mortos em Cristo, e também os ímpios, quando morrerem, vão estar, em nenhum lugar da Bíblia você vê que esses lugares foram ou serão extintos por ocasião do milênio. Pelo contrário, a Bíblia diz que no juízo final, por exemplo, o mar dará os seus mortos e tal, e diz também que o Hades dará os seus mortos. O que a Bíblia está dizendo ali? A Bíblia está dizendo que a terra, o mar faz parte da terra, né? Aliás, o planeta Terra, muita gente já disse que poderia ser chamado planeta água, porque 2/3 do planeta Terra é água. Então, quando diz que o mar dará os seus mortos, e onde os mortos estiverem, eles serão enviados, né, para a presença de Deus. Deus vai chamar os mortos. Agora, veja que a Bíblia diz que a terra vai dar os mortos, no sentido geral, mas também o Hades dará os seus mortos. Significa que os corpos dos mortos vão se encontrar com a alma. A alma está no Hades. A parte imaterial dos mortos, ela também vai se juntar à parte material dos mortos, né?
Então, por quê? E essa parte imaterial que está no Hades, significa o quê? O Hades é justamente um lugar intermediário onde estão os ímpios. Agora, os salvos que morrerem por ocasião do milênio, eles não têm outro lugar para ir a não ser o mesmo lugar para onde vão hoje, que é justamente o paraíso. É debaixo do altar de Deus, conforme Apocalipse 6, 9 e 10. Paulo esteve no terceiro céu, diz a Bíblia, ele diz que é o paraíso. E Jesus falou para aquele infrator ao seu lado: hoje estarás comigo no paraíso. Porque entende-se, fazendo-se, claro, uma construção teológica, mas entende-se que Jesus, quando morreu, ele desceu às partes mais baixas da terra e ele transportou os salvos que estavam num outro compartimento, porque o Hades ele era dividido por um abismo separador, conforme Lucas 16, e claro, justos e ímpios não estavam no mesmo lugar. Eram o mesmo lugar no sentido geral, mas havia um abismo separador que impedia que justos e salvos estivessem no mesmo lugar, no mesmo ambiente. Então Jesus transportou salvos mortos dos tempos do Antigo Testamento para o paraíso, no terceiro céu. Então é para lá, né? Então, de acordo com Apocalipse 24:6, os mortos que fazem parte da segunda morte, diz a Bíblia, ou seja, os ímpios, eles vão ressuscitar após o milênio. Então, essa ressurreição não diz respeito aos salvos em Cristo, aplica-se aos mortos não salvos. Então, esses mortos não salvos, eles, claro, vão para o Hades. Já os mortos salvos durante o milênio, eles não têm outro lugar para ir, pela analogia geral da Bíblia, a não ser para o paraíso. E eles vão ressuscitar, claro, em algum momento antes do juízo final, porque para o juízo final, o texto de Apocalipse 20 é claro, só vão ressuscitar os ímpios, os mortos que sofrerão o dano da segunda morte, que significa a morte eterna. Mas vamos adiante aí, que eu já estou me alongando e a gente já respondeu essa questão em outra ocasião. Muito bem, os evangelhos sobre rodas. Deixa eu só acrescentar uma questão. Hoje nós estamos realizando a aula de número 152. Nós iniciamos a pauta com o tema O Milênio na aula número 148. Então, se os irmãos quiserem depois, pegarem para assistir, a aula é 148, 149, 150, 151, assim como essa, o tema de todas elas é o milênio. E na descrição do vídeo no canal no YouTube, tem exatamente ali as perguntas que fazem parte da aula a qual estou me referindo. Mas o nosso irmão aqui, que se identifica como os evangelhos sobre rodas, ele fez a pergunta assim, ó: quando os salvos do milênio serão ressuscitados? E os salvos do Antigo Testamento serão ressuscitados quando? Que acaba fechando a questão com essa que você acabou de falar. Eu já tinha acabado, eu estava começando a entrar nessa questão. A gente estuda o assunto como um todo, então acaba vindo, né? Mas assim, os salvos do milênio, a gente já falou em outra ocasião também, eles ressuscitam, o que a gente pode afirmar categoricamente, porque vai haver morte no milênio, isso é certo, é um período de 1000 anos e Isaías 65 deixa claro que vai haver morte, vai haver longevidade dentre os povos naturais. Veja bem, não confunda os salvos glorificados, que sobre esses já não tem mais poder a morte, porque o pecado estará ausente e eles vão viver para sempre com o Senhor. Então, os salvos glorificados, aqueles que fazem parte do arrebatamento e aqueles que vão ressuscitar logo após o período tribulacional, os mártires do período tribulacional, eles vão ser glorificados. Então, eles ingressam no milênio já num outro estado, um estado já eterno, glorioso. Agora, dentre os povos naturais, aqueles que morrerem salvos, eles vão ter que ressuscitar, porque para eles fazerem parte dos novos céus, nova terra, conforme Apocalipse 21 e 22, e ali se menciona que não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais choro, ou seja, é um estado eterno, permanente para todos. Para fazer parte desse novo estado,
é claro que os que morreram no período milenial salvos vão ter que ressuscitar. Agora, o que nós podemos afirmar de maneira peremptória? Que eles ressuscitam em algum momento, aí nós não podemos ser dogmáticos quanto ao momento, porque a Bíblia não diz, mas nós podemos afirmar que eles ressuscitam em algum momento antes, isso sim, antes do trono branco. Por quê? Porque eles fazem parte da primeira ressurreição. E a primeira ressurreição é a modalidade dos salvos, é a modalidade daqueles que fazem parte da ressurreição da vida, que não é um evento único, mas é um tipo, é uma modalidade de ressurreição. O texto de Apocalipse 24, 20, versículos 4 a 6, deixa claro que aqueles que ressuscitam após o milênio, para o trono branco, são apenas os ímpios. É aqueles que fazem parte da segunda ressurreição. Então não podem os justos ressuscitar juntamente com esses ímpios. Exatamente. Então eles vão ressuscitar antes. Então eles vão estar presentes. Eles vão estar presentes no juízo final, salvos, ressurretos, mas não na qualidade de réus. Eles vão participar, claro, do juízo final, juntamente com Cristo, porque Cristo vai julgar, a igreja vai se assentar em tronos, diz a Bíblia, no sentido de que a igreja vai estar presente, participando. Muito bem, então, essa é mais uma pergunta. Então, eu afirmo que, sim, a pergunta é dupla, né? Também sobre o salvo, que não diz respeito ao milênio, a segunda parte, mas só para citar, os salvos do Antigo Testamento ressuscitam quando? Eles ressuscitam no arrebatamento. Por quê? Porque eles são mortos em Cristo. Os salvos de todas as épocas vão ressuscitar no arrebatamento. Há alguns teólogos, até pré-tribulacionistas, como John Alvor, Dwight Pentecost, vários eruditos, inclusive, que nós respeitamos, que eles têm um sistema de interpretação quanto à ressurreição um pouco diferente do nosso. E eles asseveram, né, que os justos do Antigo Testamento só vão ressuscitar após o período tribulacional. Mas eu não vejo dessa forma, e outros teólogos também, claro, Stanley Horton, Dona Gilberto, não veem dessa forma. Por quê? Porque nós cremos que os salvos do período veterotestamentário também são mortos em Cristo. 1 Tessalonicenses 4 diz claramente que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós cremos que Abraão morreu em Cristo, nós cremos que Moisés morreu em Cristo. Jesus falou que Abraão viu o dia de Cristo e se alegrou. A Bíblia diz que Moisés não teve ali por sendo já grande, né, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Por quê? Porque ele valorizava, ele tinha em mente ali o vitupério de Cristo, diz a Bíblia. Então, aqueles santos que aparecem em Hebreus 11, eles morreram na fé. Eles queriam ver Cristo, mas eles não viram. Mas pela fé eles viram, né? A realidade é essa, porque Jesus morreu depois deles, mas eles foram alcançados antecipadamente pela obra que Jesus ainda realizaria. Porque Jesus é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, ou seja, todos os cordeiros que foram mortos sacrificialmente desde que o mundo passou a existir, desde a fundação do mundo, apontam para o sacrifício perfeito que Jesus realizaria. Então, todos aqueles justos do Antigo Testamento, desde Adão, aqueles que foram salvos, que morreram salvos, não foram salvos pelas suas obras. Eles já foram salvos pela graça, porque não existe salvação fora da graça. Então, eles foram salvos pela graça. A graça só é possível mediante a obra de Cristo. Né? Sem o derramamento de sangue não há remissão. E o derramamento foi do justo pelos injustos, o Senhor Jesus. Ele morre na plenitude dos tempos, mas o seu sacrifício tem efeito para o futuro, mas também retroativo. Aqueles justos do Antigo Testamento já tinham sido salvos em Cristo antecipadamente. Então, por isso, respondendo à pergunta do nosso irmão, os salvos do Antigo Testamento serão
ressuscitados ou ressuscitarão por ocasião do arrebatamento. E, claro, a pergunta aí, ela está um pouco fora do assunto que é o milênio, mas é uma pergunta escatológica também. Com certeza. O Anderson Gomes, a questão aqui que ele levanta é a tentação. Seremos ou sofreremos tentações no período do milênio? Então, ele diz assim, sofreremos, né? Então ele está falando de nós, né? Agora, nós, claro que nós, salvos, não vamos participar do milênio em corpos mortais, né? Naturais, porque nós seremos glorificados por ocasião do arrebatamento. Então, a igreja glorificada, ela não vai sofrer tentação, por quê? Porque o pecado já vai estar ausente. Porque o que significa glorificação do corpo? Significa ausência do pecado. O que é corruptível se reveste da incorruptibilidade. O que é mortal se reveste da imortalidade, como Paulo disse em 1 Coríntios 15. Então, seremos glorificados. Uma vez glorificados, é evidente que não sofreremos qualquer tipo de tentação. Agora, os povos naturais, em que pese o fato de Satanás estar preso, ele vai estar preso durante o milênio, as pessoas vão ser tentadas pela sua própria natureza, que elas ainda terão uma natureza caída dentro de si. O diabo é o tentador, ele é o fomentador do pecado, ele induz as pessoas ao pecado, como aconteceu com Adão e Eva, né? Só que Adão e Eva ainda não tinham o germe do pecado, o pecado ainda não tinha entrado no mundo. Agora, aqueles que passaram pelo milênio, corpos naturais, já terão, como nós temos hoje, o germe do pecado. O pecado habita em seus corpos mortais. Então, eles não precisam do diabo para ser tentados, eles já vão ser tentados naturalmente pela sua própria natureza. É claro que as condições favorecerão uma vida santa, né? O Senhor Jesus estará reinando e haverá conhecimento, claro, o evangelho será difundido por toda parte, de Sião partirá a lei. Alguns acreditam até que de maneira intuitiva as pessoas vão entender a verdade de Deus. Então, quer dizer, tudo contribuirá para uma vida santa, uma vida de santidade, mas não quer dizer que existe ausência do pecado. Isaías 65 é um texto que mostra que haverá pecado, né? O pecador morrerá de 100 anos e tal. Tem lá a menção de que haverá pecado. Então, haverá tentação. Agora, é claro que o diabo, depois, ele ainda vai tentar, depois do milênio, ele será solto para fomentar, ele é o tentador, né? Então, ele vai potencializar, porque o que o diabo faz, na verdade? Ele é o grande, ele potencializa a nossa natureza carnal, ela em si já é, claro, se dermos vazão a ela, isso já é prejudicial, mas o diabo ele potencializa isso. Por isso que a Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Porque se a pessoa dá lugar ao diabo, aí tem ocasião, claro, ela dá ocasião também à carne, né? Sobretudo. Então, imagina o diabo e a carne atuando juntos na vida da pessoa, claro que o seu prejuízo será muito maior. Mas nós, na verdade, a igreja do Senhor, ela não sofrerá tentação, porque ela já vai estar glorificada. Muito bem, o Raniel perguntou ali qual vai ser o papel do diabo no milênio. No milênio ele vai estar preso, ele não vai ter papel algum, né? Jesus volta em poder e grande glória, estabelece a derrota do falso profeta, do anticristo, e ao estabelecer o reino, o Satanás é preso. Então não tem papel nenhum, né, no milênio. Está implícito, claro, que o diabo, sendo o príncipe, né, dos demônios, o chefe, se ele vai estar preso, está implícito que todo o seu exército também estará fora de atividade no milênio. É o reino de Cristo. Então, Cristo vai reinar e o diabo não vai poder fazer o estrago que ele faz hoje na Terra. Então, por isso que vai ser realmente uma nova ordem mundial, como nós aqui mencionamos. De fato, né? Não essa nova
ordem que o pessoal hoje em dia apresenta por aí. Muito bem. Está respondida a questão do Raniel ali. Deus abençoe, Raniel. Uma benção. Muito bem. Indo nesta nuance, pastor Ciro, no milênio haverá ímpios? Então, a natureza humana, como nós já destacamos, continuará a mesma durante o milênio, né? O que mudam são as condições da vida na Terra. Então, é isso que acontece. Vai haver uma nova ordem. E o Senhor Jesus vai estar reinando. A Terra será abençoada como nunca antes. Na própria região lá, o crescente fértil, como é chamado, né? Ali, aquela região de Israel, o Mar Morto, por exemplo, aquela região que é chamada região do Arabá. Ali a Bíblia diz, hoje em dia tem lá os bolaines, né? E o pessoal fica falando lá dos peixinhos que estão aparecendo, mas aquilo ali não é nada perto do que está no livro de Ezequiel. Será, né? A pessoa já querendo forçar uma interpretação para hoje. Não, aquilo é para o milênio. No milênio, de fato, ali haverá grande abundância de peixes e florescerá em volta do Mar Morto, e a terra terá, a Bíblia menciona lá em Ezequiel, daquela fonte que brota ali debaixo do templo, né? E que vai fertilizar toda a terra. Então, o mundo todo estará debaixo da bênção do Senhor. Então, são novas condições espirituais, morais e prosperidade como nunca antes. Não haverá fome no mundo, não haverá guerra, não haverá nada de negativo, porque Jesus vai estar reinando. Qualquer princípio de levante será coibido imediatamente, cessará na hora, porque não haverá espaço para guerra, o mundo vai estar totalmente em paz. Então, as condições são diferentes. Agora, a natureza humana continuará a mesma. Então, Isaías 65, de novo eu cito essa passagem lá, deixa claro que haverá pecador no milênio. Então, claro que ímpio é uma palavra muito forte, né? Pecador já é uma palavra forte, mas ímpio, aquele que comete impiedade, aquele que comete maldade, aquele que é inimigo da palavra de Deus, inimigo do povo de Deus. Eu creio que é uma palavra um pouco forte, mas possibilidade de haver pessoas assim, embora seja muito difícil, haverá por causa da natureza humana caída. Mas eu creio que a Bíblia menciona também Isaías 65, Isaías 60 também, que essas pessoas serão punidas de imediato. Não vai haver espaço no milênio para impiedade, para maldade. Então, haverá realmente uma grande... claro que Deus não faz nada de maneira imposta, né? Deus não é um imperador. Jesus não é um imperador. Jesus é rei. O rei reina. E Jesus, ele reina, na verdade, sem impor. Claro, ele tem as suas condições, mas o homem precisa obedecer livremente. A adoração é espontânea. Aliás, porque a adoração, se ela for mecânica ou forçada, já não é adoração. O amor, se ele não for voluntário, não é amor. Amor só é amor se for voluntário. Então, Deus, ele criou seres livres, seres morais, que respondem livremente ao seu chamado, às suas condições. Se o meu povo, já é povo de Deus, mas olha o que Deus diz, se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar, o povo de Deus não é obrigado, mesmo sendo povo de Deus, Deus diz, se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então Deus não vai ser um imperador, um déspota. Jesus não vai ser um déspota. Ele vai ser um rei. Agora, ele vai estabelecer condições. E aqueles que não andarem conforme as suas condições é o que está lá em Deuteronômio 28. Deuteronômio 28 tem bênçãos para aqueles que obedecem e maldições para aqueles que desobedecem. Vai acontecer dessa forma no milênio.
Então é Muito bem, isso. pastor. A próxima questão que está aqui, na verdade, ela já foi respondida. Eu aqui não me percebi disso. Mas o Luiz Cláudio, ele pergunta se no milênio as pessoas ainda morrerão, para onde irá o espírito dessas pessoas? Nós já respondemos essa questão anteriormente, já foi explicado aqui. Acho que já fica de bom tamanho. Agora, o Real Rico Silva, a pergunta dele é assim: é provável que a igreja participe da governança do reino por todo o mundo, tomando por base o texto de Lucas, capítulo 19 e o versículo 12? Lucas 19, 12, eu estava dando uma olhada, é um versículo que faz parte de uma parábola. Parábola é difícil de interpretar porque você tem que entender o propósito da parábola. E você, às vezes, pegar um versículo de uma parábola, eu creio que é difícil você sustentar alguma coisa com base nisso. Mas eu entendi a pergunta, né? Ele diz que é provável que a igreja participe da governança. Não é provável, é certo. É certo que a igreja reinará com Cristo. 2 Timóteo 2 e 12 é muito claro, né? Se com ele sofremos, com ele também reinaremos. A igreja vai participar do governo do Senhor. Então, a igreja vai participar dessa governança, desse reino. Cristo vai estar reinando e a igreja glorificada reina com ele. Muito bem. A Cristina está perguntando a respeito dos que morrem no milênio. Essa questão foi respondida. Na verdade, foi a terceira pergunta respondida hoje. É justamente a questão levantada pela irmã Cristina. Depois ela vai poder assistir novamente e verificar essa questão. Apocalipse 20, versículo 6, o final do texto diz assim, ó, esses não têm poder a segunda morte, Sim. Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Mil anos. Fica evidente que estaremos, né? Reinando com Cristo. São aqueles que fazem parte da primeira ressurreição, né? E a primeira ressurreição é, repito, uma modalidade. Então, quem faz parte da primeira ressurreição? Aqueles que ressuscitam por ocasião do arrebatamento e também aqueles que vão ressuscitar no fim do período tribulacional e tal, e até mesmo aqueles que morrerem no milênio, porventura, vão ressuscitar também. Ou seja, todos aqueles que fazem parte da primeira ressurreição, claro, aqueles que, os vivos, na verdade, do milênio, já vão estar participando do milênio, mas como povos naturais, né? Agora, aqueles que ressuscitarem antes do milênio, eles ingressam já como parte da igreja. Porque os mártires do período tribulacional, eles não farão parte da igreja durante o período tribulacional, porque a igreja vai estar glorificada no céu. Por isso que Apocalipse não menciona o termo igreja em Apocalipse, capítulo 6 a 18. O termo igreja não aparece. Só que os mártires do período tribulacional, claro, quando eles ressuscitarem, eles vão ingressar, vão fazer parte de toda a Assembleia Geral dos Santos, né? Que é a igreja, a Assembleia de Deus glorificada. Muito bem. O João está perguntando se o diabo será aprisionado no milênio. Certamente que sim. Apocalipse capítulo de número 20. Antes, né? Com certeza. Ele é aprisionado antes, né, do milênio. E aí inicia o milênio com ele já preso, né? Muito bem. Os pós-tribulacionistas dizem que os ímpios herdarão o milênio. A pergunta que o nosso irmão aqui faz é: de onde eles tiram isso? Com certeza eles dizem isso para moldar, não é, a profecia bíblica ao seu modo de pensar, né? Eu tenho visto, inclusive, alguns pós-tribulacionistas citando o fato de que Cristo vai reinar com vara de ferro, né? E que vara de ferro vai para ímpio. Não, vara de ferro quer dizer que ele vai reinar com justiça. Ele vai reinar com mão forte, com vara de ferro, no sentido de que ele vai ser um rei justo. Mas não quer dizer, porque as pessoas já acham que vara de ferro quer dizer que é para dar na cabeça dos ímpios e tal, e os ímpios vão sofrer na mão de Jesus. Não, não é isso. É no sentido que ele vai reinar com justiça. Agora, não tem sentido nenhum Jesus reinar sobre ímpios no milênio. O milênio não é para ímpio. O milênio é uma
promessa de Deus. O irmão acabou de citar aí, de ler aí, Apocalipse 20. Bem-aventurado, quer dizer que o ímpio é bem-aventurado? Bem-aventurado e santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição, e reinarão com Cristo por 1000 anos. Então o texto é muito claro, não tem nada a ver com ímpio. Inclusive, a Bíblia menciona lá o julgamento que nós explicamos em outra ocasião, que está lá em Mateus 25, o julgamento das nações, ou o julgamento dos gentios, em que o Senhor Jesus dirá para aqueles que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino. Ou seja, não está falando para ímpio. Os ímpios ali, na verdade, aqueles que estão à esquerda, no julgamento, que são as nações bodes, né? Aqueles ímpios, eles vão ser condenados. Eles não vão para o milênio, eles não vão participar do milênio. Então, não tem sentido essa tese dos pós-tribulacionistas, é uma tese infundada, e eles certamente utilizam-na para amoldar o que a Bíblia diz ao seu próprio sistema. Então, de onde eles tiram isso? Não é da Bíblia, porque a Bíblia é muito clara. O pastor Ex, inclusive, leu aí agora que aqueles que vão participar do milênio, que participarão do reino dos 1000 anos, são os benditos, né? São aqueles que são santos, aqueles que são bem-aventurados, são felizes ou mais que felizes, porque de fato, claro, eles ingressam no milênio como salvos. Fechou a questão. A questão levantada aqui pelo nosso companheiro, os Evangelhos sobre Rodas, ele está na live aí. Inclusive, na hora que ele entrou, nós estávamos respondendo a primeira questão que ele levanta a respeito dos ressuscitados do milênio, né? Mas vamos lá. A questão que ele coloca aqui agora é assim: no milênio só terá uma língua, como fala em Sofonias? Eu não sei que versículo é esse de Sofonias, né? Eu não me recordo, né, de um versículo que diz que só haverá uma língua no milênio. Agora, o que eu vejo na Bíblia, não sei se o senhor conhece esse texto ou não, eu não me lembro não tem. Eu até abri aqui, ó. Eu estou com a Bíblia aberta em Sofonias, ó, justamente porque eu estava procurando esse negócio. Eu não me lembro dessa profecia. Realmente eu já li algumas vezes Sofonias, mas não me lembro de uma profecia de que a língua será uma só. Agora, as nações vão continuar existindo, haverá nações. E uma das coisas que caracteriza uma nação é a sua própria língua. Então, claro, talvez haja um grande interesse, vamos dizer assim, no milênio, de aprender-se o hebraico, já que de Sião, diz a Bíblia, partirá a lei. Se de Sião partirá a lei, é muito possível que haja um interesse maior pelo hebraico, mas não há nada na profecia bíblica que dê conta de que o mundo todo falará uma única língua. As nações terão as suas línguas. Tem um texto que eu achei aqui, pastor, mas não fala nada disso. Só Sofonias 3 e o versículo de número 9. 3 e 9 diz assim, ó: porque então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que o sirvam com o mesmo espírito. Mas não fala de uma única língua, né? Essa passagem é conhecida, mas não tem a ver com o mesmo idioma, né? Eu creio que o nosso irmão se referiu a isso, que vai haver um idioma só na Terra. Eu penso que o mundo continuará essa condição. Claro, vai haver a Terra se encherá do conhecimento do Senhor, né? Então, e de Sião partirá a lei, eu creio que haverá um conhecimento maior da língua que se fala ali naquela região, né? Que se fala entre os hebreus, porque eles vão ser protagonistas. O povo protagonista do milênio são os judeus, são os israelitas, de maneira geral. Ezequiel mostra isso, que haverá ali aquela organização das tribos e tal, e haverá aquela cidade quadrática dentro de Jerusalém, né, que terá como nome o Senhor está ali. Então, de Sião partirá a lei, de lá vai partir. Então,
É claro, vai haver um interesse pelas coisas de Deus, eu creio que até mesmo pelo idioma hebraico, mas eu não vejo assim um texto claro que diga que vai haver uma língua só, ou que o mundo todo vai... Claro, eu vejo possibilidade disso com base na própria história, né? Que Alexandre o Grande, quando dominou o mundo, foi por pouco tempo, mas foi o suficiente para ele fazer com que todo o Império Romano, porque o Império Romano, Roma, quando conquistou a Grécia, ela inclusive manteve isso, né? Hoje nós falamos de uma civilização greco-romana, justamente porque o Império Romano preservou a cultura dos gregos, inclusive o idioma. O grego koiné, que é um grego que quem estuda grego sabe, né, que o grego clássico é o chamado grego ático, né? E esse grego é um grego muito mais sofisticado e tal. Mas o Alexandre o Grande, Alexandre Magno, ele disseminou um tipo de grego mais popular, o grego koiné, né? O grego koiné que veio a ser justamente o grego bíblico. E ele, em pouco tempo, ele fez com que todo mundo conhecido, todo o Império Romano, falasse esse idioma. Agora imagine em 1000 anos. Será que em 1000 anos a Terra toda também não poderá estar falando o hebraico, poder estar falando uma língua só? Eu creio que é possível, mas não há uma profecia, não vejo uma profecia que afirme isso categoricamente, de que no milênio haverá uma única língua. Muito bem, o André Lucas ele está colocando uma afirmação aqui, na verdade, eu vou dar uma sugestão para o meu companheiro aí, se estudar um pouquinho a respeito do tema. Aí ele diz, olha, em Atos 2 era um idioma, mas depois desse acontecido foi língua estranha. Preciso estudar um pouco a respeito dessa questão, porque não é bem assim, né? Mas vamos lá. Renata Paixão, ela fez a seguinte pergunta: Satanás vai enganar novamente no milênio? No milênio não, né? Porque ele vai estar preso. Vai ser preso. Agora, após o milênio, ele será solto por um pouco de tempo. Apocalipse 20 explica bem isso, né? Se você ler Apocalipse 20 com atenção, você vai ver ali nos versículos 7 a 11 que vai haver um último levante de Satanás, que é conhecido metaforicamente, né, como Gog e Magog. Não tem nada que ver com o Gog e Magog lá de Ezequiel 38 e 39. Aquilo ali é um levante literal. Vai haver, de fato, aquele levante dos povos do norte. Agora, lá em Apocalipse 20, Gog e Magog, de maneira metafórica, é uma referência, é uma alusão ao último levante de Satanás. Então ele vai enganar novamente após o milênio. Vai enganar pessoas dos 4 cantos da terra, diz a Bíblia. Muito bem. Jonatas Cutrim, a pergunta que ele faz é se o juízo final será logo após o milênio. Logo após, imediatamente após, não. Né? Após o milênio haverá um espaço ainda de tempo antes do juízo final para justamente esse acontecimento que eu citei, que é a última revolta de Satanás, que é chamada ali em Apocalipse 20, 7 a 11, de Gog e Magog. Então, Gog e Magog é um termo metafórico para esse levante de Satanás. Ele vai ser solto por um pouco de tempo. A Bíblia não diz exatamente, mas quando a Bíblia usa esses termos imprecisos e diz um pouco de tempo, geralmente é pouco, porque na Bíblia muito é muito e pouco é pouco, né? Isso é importante observar. Às vezes a gente utiliza o termo muito assim corriqueiramente e não para de fato denotar maioria. Mas lá, por exemplo, quando a Bíblia diz, Jesus falou, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, ali muitos é muitos mesmo, é quase todos, é a maioria. Quando Jesus diz, entrai pela porta estreita, porque poucos são quem encontra, é que são poucos mesmo. E são muitos que andam pelo caminho largo, e entram pelo caminho largo, é porque são muitos mesmo.
Então, quando a Bíblia diz que Satanás será solto por um pouco de tempo, é porque é pouco mesmo. Ele vai ter um período ali pequeno. Então, haverá, a Bíblia não diz exatamente quanto tempo, mas é um período pequeno entre o fim do milênio e o juízo final. Então, o juízo final não ocorre imediatamente após o milênio, mas ele acontece após o milênio. Muito bem, muito bem. Vamos aqui então, pastor, para a questão... Vamos colocar aqui que é o bispo, porque as outras letras que estão antes aqui não faz sentido, né? Colocou um alfabeto inteirinho aqui, por fim, bispo. Mas vamos lá. Qual o fim do Egito no milênio? Então, a Bíblia diz que todos os povos, a Bíblia mostra, né, que todos os povos que estiverem na terra por ocasião do milênio serão abençoados. Continuará havendo nações, toda a terra estará debaixo da bênção de Deus, o reino de Cristo, claro, abrangerá toda a terra, o Salmo 2 mostra isso, Daniel capítulo 7, versículo 14 mostra isso, e a Bíblia diz que haverá paz entre todos os povos, conforme Miqueias 4, versículos 3 e 4. Agora, o Egito, ele existe hoje? Se você visitar o Egito, você vai ver lá, você vai encontrar as pirâmides, aqueles monumentos ali que duraram, que existem há milênios, né? Agora, o Egito mesmo, ele sofreu a lei da mortalidade dos povos, diferentemente de Israel. Veja que Israel é tão abençoado por Deus que Israel não sofreu a mortalidade dos povos, mesmo tendo sofrido aí grandes exílios, né? Passando por vários exílios e agora mais recentemente passou por passou por grandes perseguições na Segunda Guerra Mundial, um massacre, né? 6 milhões de judeus foram mortos só na Europa. Então, quer dizer, mesmo assim, Israel hoje tem o seu Estado. Israel não sofreu a lei da mortalidade dos povos. O Egito, infelizmente, sofreu. Quem vai ao Egito hoje vai encontrar o que lá? Egípcios? Não, vai encontrar povos árabes que habitam no lugar onde viviam os egípcios. Agora, o que é curioso é que a Bíblia tem profecias, e aí nós cremos, nós não temos que questionar, porque assim como Deus restaurou Israel como nação, e vai restaurar espiritualmente também, Deus é poderoso para restaurar o Egito. Deus é poderoso para trazer de volta o Egito. E nós vemos em Zacarias 14, eu vou ler aqui rapidamente, veja, Zacarias 14, 17 a 19, diz que será que qualquer das famílias da terra que subir a Jerusalém, isso aqui diz respeito ao milênio claramente, para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos, sobre eles não haverá chuva. Né? Veja que a punição que eu falei, daqueles que não quiserem obedecer ao rei. Né? Agora, se a família do Egito não subir e entrar, eles não devem ter chuva, eles devem receber a praga com que o Senhor aqui, nações que não subirem, acesso tabernáculos. Bom, Isaías 19, 22 a 25 também diz que ferirá o Senhor ao Egito, ferirá e o curará. Aqui é uma promessa. E converter-se ao Senhor e mover-se às suas orações, os curará. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Síria. Menciona-se também a própria Assíria. Então, eu vejo aqui nesses textos proféticos que algumas nações que deixaram de existir voltarão a existir. Vai haver uma nova configuração de nações. Algumas nações poderão se juntar, outras novas poderão surgir, porque continuarão havendo nações. Então eu vejo pelo menos essas duas passagens aqui, Zacarias 14 e também Isaías 19, mostrando que Deus há de restaurar o Egito, ainda que o Egito hoje tenha sofrido, né, a lei da mortalidade dos povos. Muito bem, meu pastor. Deixa eu só mostrar aqui um negócio.
Aqui está, Perguntas Escatológicas é o livro, Olha aí. não é? O livro resultado das nossas lives lá que iniciaram no ano 2020, logo por ocasião da pandemia, não é? Nós começamos ali a realizarmos lives e os irmãos começaram a realizar perguntas. Eu vou deixar o número aqui para que você possa tirar um print. Aqui tem o nosso contato de e-mail, tem o nosso WhatsApp. Tire um print aí da tela, deixa eu segurar aqui, ó, para não ficar tremendo. Nós realizamos as lives e os irmãos começaram a fazer perguntas a respeito do tema da escatologia. E a partir dali o pastor Ciro se propôs a estarmos juntos toda quarta e domingo, não é? No período da pandemia, respondendo a essas questões ligadas à escatologia bíblica. E a partir daí o pastor Ciro selecionou as perguntas, foi feito aqui um ajuntamento, um agrupamento de questões que dizem respeito ao mesmo tema, e deste ajuntamento nós produzimos esse material, Perguntas Escatológicas. Está aqui, ó, 101 respostas às principais questões sobre a doutrina das últimas coisas. Você pode acessar aí as nossas redes sociais, o nosso site e adquirir este curso. Vou deixar aqui para ti, ó, o nosso site, as nossas redes sociais, o nosso e-mail também, o WhatsApp e ainda o telefone fixo. Tire um print da tela e você vai ter os contatos para que você possa adquirir este curso. Nós estamos realizando este trabalho a respeito do tema da escatologia. Hoje nós vamos encerrar essa temática ligada ao milênio e a partir da próxima quarta-feira estaremos iniciando uma nova temática e você não deve perder. Nos ajude, não é, na divulgação destas aulas que acontecem toda quarta-feira a partir das 22 horas aqui no Instagram do CETADB. Não é? Você não deve perder. É uma aula gratuita que o pastor Ciro se propõe a estar aqui respondendo as perguntas. Temos feito isso ainda nesse ano 2023, desde janeiro, não é? Direcionado exclusivamente para a área escatológica e tem sido uma grande bênção e de muito proveito aos nossos irmãos. De forma que você é convidado para estudar através do CETADB, não só o curso de escatologia, como os demais cursos que são ofertados. Quando você acessar o nosso site, no canto superior direito tem ali um botão, catálogo digital. Você clicando, você vai ter acesso a todas as modalidades de cursos ofertados pela nossa escola, o Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus no Brasil, CETADB. Pastor Ciro, as suas considerações finais. Amém, pastor. Tem sido um prazer participar dessas aulas e estamos glorificando a Deus aí por essa aula de número 152. 152. Então, semana que vem, 153, se Deus quiser. Se Jesus não voltar, né? Estamos prontos, estamos aguardando ansiosamente aquele grande dia. E quero desejar aí ao irmão uma boa viagem para Rondônia amanhã e que Deus abençoe a todos os nossos queridos funcionários do nosso CETADB aí em Apucarana, alunos e professores em todo o Brasil, fora do Brasil. Deus abençoe também a nossa querida irmã Eliane, aí, a nossa vice-diretora, a nossa chefe em Apucarana, né? Está estudando ela. Sempre Ela estudando. falou comigo, hoje eu não vou entrar na live não, fica tranquila, minha filha, ela está estudando, fazendo os trabalhos dela lá. Mas tá bom. Mas é isso aí, pastor X. Foi um prazer, então, mais uma vez. Que Deus abençoe, irmão. Estamos aqui à disposição. Qualquer coisa, aí o irmão vai estar na estrada, mas conta conosco. A gente vai falando. Irmã Ivone, Amém. Deus abençoe a irmã Ivone. Irmã Ivone é membro da nossa igreja aqui em Apucarana, ali na congregação do Parque Bela Vista. Né? Pastor Elias é o pastor da congregação onde a irmã Ivone serve a Deus. Pastor Ciro, olha, Deus abençoe você, transmita a nossa saudação aí, não é? A irmã Luciana também, a irmã Júlia, sua filha, o Senhor Amém. continue fazendo abençoar e prosperar para a glória do nome dEle. E nós aqui queremos tão somente reafirmar aos irmãos que quarta-feira, às 22 horas, nós teremos a nossa próxima aula e já a partir de segunda-feira vamos colocar a divulgação da pauta, não é?
desta reunião, ou desta aula que nós estaremos transmitindo, 22 horas pelo Instagram CETAD. E lembrando que esta aula vai ficar gravada aqui, mas também estaremos disponibilizando ela amanhã através do nosso canal no YouTube. E lá no YouTube é CETAGB também. É só fazer a pesquisa ali e, inclusive, se inscrever no canal. Deus abençoe os irmãos. Na paz do Senhor Jesus. Até a próxima aula. Amém.